1 de João, capítulo 3, nós leremos do versículo de número 7 até o versículo de número 10. É a nossa perícope desta noite, continuando a exposição sequencial na primeira carta de João. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós estamos aqui nessa noite, humilhados diante de Ti, Deus. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, nós não temos mérito algum, justiça própria diante da Tua presença. Se Tu nos fosses tratar tais quais merecem os nossos pecados, nós estaremos condenados e perdidos, ó Deus. Mas Tu nos amaste, como já vimos no início deste capítulo de 1 João, nos fizeste Teus filhos, nos escolheste, nos adotaste, nos selaste com o Espírito Santo, nos declaraste justos no Teu tribunal, puseste uma nova natureza em nós e agora estás transformando a nossa vida para que no final de tudo vejamos ao Senhor Jesus na glória. Pai, nós tropeçamos muitas vezes e te pedimos perdão por todas elas, mas pedimos que nada nem ninguém agora faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que o teu povo tenha um encontro vivo com o Senhor por meio da exposição da tua palavra. Ó Deus, e que o teu povo seja edificado, transformado, e que, ó Deus, ó Pai, nós identifiquemos que somos nascidos de Deus, e se alguém ainda não é, que possa crer no Senhor e perceber que nasceu de novo, talvez até nesta noite. Fala ao nosso coração, Pai. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que alguém tem dúvida acerca da paternidade de um filho, em nossa cultura, essa pessoa pode fazer um exame chamado que é o exame de DNA. Esse exame vai poder identificar se uma pessoa é filha de tal homem ou não é filha deste homem. Eu já presenciei, infelizmente, amados irmãos, em mais de uma ocasião, a desconfiança de pessoas acerca de se filhos eram seus ou não eram seus, e depois, quando descobriram que não eram seus, suas famílias foram destruídas. Querido amigo e irmão, assim como existe um DNA, um exame que indica se geneticamente alguém é filho de outro alguém, também o apóstolo João, no texto dessa noite, nos apresenta que existe um DNA da vida cristã. Ele não é uma prova genética, mas você pode perceber na vida de quem é filho de Deus, se ele de fato é filho de Deus, na vida de quem é filho do diabo, se ele de fato é filho do diabo. E você pode então entender nesta noite também a missão de Cristo Jesus e o projeto dele para a tua vida e em tua vida, para a glória e para a honra do seu próprio nome. Nessa noite, no nosso texto da Palavra de Deus, o Senhor nos apresenta o DNA da vida cristã. E, em primeiro lugar, o texto da palavra dessa noite nos diz, irmãos, que o DNA da vida cristã nos revela os filhos de Deus. O DNA da vida cristã nos revela os filhos de Deus. Olhe comigo, versículo 7 e versículo de número 9. Diz assim o texto da palavra. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 9.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo João, quando vai nos apresentar o DNA da vida cristã, para nos revelar quem de fato é filho de Deus, falando de um assunto tão complicado e tão difícil, João tem um tom amoroso e pastoral incomparável. Ele se refere aos membros da igreja de Éfeso, daquelas igrejas da Ásia, nas quais ele era pastor, mas também a mim e a você e aos cristãos de todos os tempos, como filhinhos. Filhinhos amados. Queridos, João nos trata como os filhinhos de Deus. Nós somos amados pelo nosso Pai. Então, quando ele vai revelar as características de um filho de Deus, depois de nos tratar tão amorosamente ao chamar-nos de filhinhos, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. O crente não deve deixar-se enganar por ninguém, meu querido amigo e irmão. Há muitas pessoas nos dias de hoje que dizem que o crente não pode julgar os maus atos e o mau testemunho de uma pessoa. Usando aquele versículo que Jesus fala lá em Mateus 7,7, não julgueis para que, em Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados. Porque da maneira como julgados, também vós sereis julgados. E aí a pessoa está vendo como é que está julgando, como é que o cristão julga. Mas a Bíblia não proíbe que o cristão, amado irmão, avalie a conduta de quem é crente e quem não é crente. O que a Bíblia proíbe é o juízo temerário, é o juízo hipócrita. É você julgar sendo que o seu pecado é maior do que aquela pessoa que você está julgando. Então, sempre que você for julgar alguém, você tem que analisar se você está de fato vivendo uma vida piedosa ou não. A Bíblia não proíbe julgar, pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos julgar os espíritos. A palavra de Deus diz que nós devemos observar pela conduta de alguém se essa pessoa de fato é cristã ou não é cristã, se ela anda com Deus ou não anda com Deus. A Bíblia nos manda avaliar, nos manda julgar. Ela nos proíbe julgar com hipocrisia, um juízo temerário, hipócrita, mas ela nos ensina a julgar corretamente. É por isso que o apóstolo amorosamente nos diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Nem todo mundo, meu irmão, que tem pele de ovelha é ovelha. Muitas vezes lobos se vestem de ovelhas. Então, ao apresentar o DNA da vida cristã, quer nos revelar como é que são, quais são as características dos filhos de Deus. Ele diz, então, filhinhos, esses filhinhos amados têm que ser maduros, não podem deixar se enganar por ninguém. E aí ele diz, aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo. Eu vou ensinar isso aqui para você nesse primeiro ponto, nesse versículo de trás para frente. O versículo termina dizendo que Deus é justo. Isso significa que o Senhor Jesus é santo, que ele é perfeito, que nele não há sombra de variação nem mudança, que nele não há pecado nem há erro algum. Ele é justo, ele é correto, ele é santo, ele é perfeito, amado amigo e irmão. E aqui João, então, diz que Jesus é justo. E aí ele diz que se alguém quer ser justo como ele é justo, tem que praticar a justiça. Mas você precisa entender que eu e você somos naturalmente pecadores. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando nós cremos nele como nosso único Senhor e Salvador, como aquele que pagou os nossos pecados, como aquele que nos reconcilia com Deus, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus como único mediador entre Deus e os homens, como nosso único Senhor e Salvador, Deus nos declara justos do seu tribunal. Então, judicialmente, você, quando crê em Cristo Jesus, é considerado justo diante de Deus. É a justificatio ad extra, se eu fosse usar uma palavra em latim. A justificação externa. Mas, querido amigo e irmão, quando você nasce de novo, é colocada uma nova natureza em você. E agora você vai crescer em santificação. E aí a justificação é aplicada ad intra, dentro do seu peito e dentro do seu coração. A justificação é aplicada na sua vida. Então, o texto está dizendo que só Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e no caso do texto, o Senhor Jesus, é essencialmente justo. Se eu e você nos tornamos justos, é porque Deus nos declarou justos pela fé em Cristo Jesus. Porque nós somos naturalmente pecadores.
Mas agora que você foi declarado justo pela fé em Cristo Jesus, ou seja, você não tem culpa nem dívida alguma no tribunal de Deus. Deus te deu uma nova natureza. E se você é filho de Deus, então você vai praticar a justiça. Então, diante de Deus, você é declarado justo quando crê em Jesus. Mas diante dos homens, você é reconhecido como alguém que foi declarado justo no tribunal de Deus pelo testemunho de vida que você tem. É isso que João está dizendo. Então, ele está dizendo que o Senhor é justo, é perfeito, é essencialmente justo. Nós somos declarados justos pela fé, mas a igreja pode reconhecer aqueles que foram declarados justos pela fé se eles vivem uma vida de justiça, se eles vivem uma vida de obediência ao Senhor e à palavra do Senhor. Então, João explica para nós, filhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça, ou seja, é justo. Você vê na vida dele, no testemunho de vida, que ele creu em Jesus e pela graça, mediante a fé, foi salvo, foi declarado justo no tribunal de Deus e agora ele está sendo transformado por aquele que é essencialmente justo. João, então, nos revela o DNA dos filhos de Deus. Ele nos revela que nós, de fato, fomos declarados justos pelo Senhor. E agora vivemos de maneira justa porque Ele é justo. E porque Ele, então, nos declarou justos no seu tribunal e vem transformando a nossa vida. Mas ele aprofunda mais ainda a ideia da obediência que revela o DNA dos filhos de Deus no versículo 9. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que João está dizendo aqui, amado irmão, é que no momento em que Deus nos converteu, ele nos fez nascer de novo. Querido amigo irmão, todo homem nasce pecador, com uma natureza pecaminosa. E a inclinação natural do ser humano é para o mal. Mas talvez você me diga, mas pastor, pessoas que não são cristãs não fazem coisas boas, elas fazem coisas boas, mas diante de Deus, pelas Escrituras, as obras delas não são consideradas boas obras, porque boas obras das Escrituras são aquelas que são feitas única e exclusivamente para a glória do Senhor. O homem sem Deus faz boas obras, muitas vezes para ser bem aceito na sociedade. Ele não cai em pecados escandalosos para ficar bem com a sua família somente. Ele realiza uma boa obra para ser aplaudido diante de todos, ou para se considerar bom consigo mesmo. Ele não faz o que faz porque tem uma nova natureza. Pelo contrário, ele usa a inclinação dele para o mal para parecer que é bom. Então, quando um homem nasce de novo, o homem natural tem inclinação para o mal. Eu repito para você. O Espírito Santo vem e coloca nele uma semente de nova vida. O seu coração, a sua alma é inclinada para o mal. Então o Espírito Santo vem e coloca a semente de nova vida e faz com que você nasça de novo. E agora o homem que crê em Cristo Jesus, ele tem uma nova natureza dentro de si. Lá está aquela velha natureza ainda, mas ela já não tem mais domínio. Ela está subjugada, porque agora você nasceu para Deus. O Espírito Santo colocou uma nova natureza dentro de você. E agora você é a habitação de Deus, a habitação do Espírito do Senhor. E é isso que João está dizendo aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que recebeu esse sopro de nova vida, esse novo nascimento, uma nova natureza dentro do seu coração, essa pessoa não vive na prática do pecado. O que João está dizendo é que agora que você nasceu de novo, o pecado já não é mais a prática da sua vida. Ele não está dizendo que você não tropeça, porque ele já disse lá no capítulo 1 que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É claro que você tropeça e vai tropeçar inúmeras vezes para ser humilhado e para entender o quanto necessita de Deus. Mas o que João está dizendo é o seguinte: se você nasceu de novo, você não vai viver numa prática deliberada de pecado, como se não fizesse diferença nenhuma. O que João está fazendo aqui, irmãos e irmãs, é combatendo os falsos mestres daqueles dias. Eles diziam que tinham um conhecimento espiritual, que Cristo só se revela no Espírito, que ele não veio em carne, e que por causa disso, não importa o que você faça na carne, você pode viver pecando, porque você precisa de um conhecimento místico espiritual. E João aqui está dizendo que eles não podem se deixar enganar por falsos mestres, ainda que eles tenham pregado na igreja.
E aí João está dizendo, então, que o Filho de Deus, ele nasceu de novo, nasceu de Deus. E se você é filho de Deus, você pode até tropeçar, mas você não vai viver na prática do pecado. E João explica por quê. Pois o que permanece nele é a divina semente. E aí ele nos diz, ora, esse não pode viver pecando. Se você é nascido de novo, você pode até tropeçar. Pode passar por um tempo em que é turbado espiritualmente e passa por grande luta. Mas se você é nascido de novo, você não pode viver na prática do pecado, você não vai ter paz. O Espírito Santo vai entristecer o seu coração. Se você viver na prática do pecado, o texto diz, pois o que permanece nele é a divina semente. Por isso ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, quando nós pecamos contra Deus, o Espírito do Senhor nos entristece. Ainda na semana passada, eu falei algo que não deveria, num momento sozinho. E naquele momento, amado irmão, o Espírito do Senhor trouxe uma tristeza profunda ao meu coração. E eu pedi perdão ao Senhor porque eu não podia, naquele momento, só comigo, pensar daquele jeito. E o Espírito Santo me convenceu de pecado naquele exato momento. Eu, como servo de Deus, posso tropeçar. Mas se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele não vai me deixar viver em paz numa vida hipócrita. Ele vai trazer tristeza para o meu coração. É isso que João está dizendo, que se você é verdadeiramente cristão, você até tropeça, mas você não pode viver na prática do pecado, porque você nasceu de novo. Você tem uma semente de Deus em você. Você tem, querido, uma nova natureza. Além disso, o Espírito do Senhor habita em você. E você, então, assim que peca, é dominado pela tristeza, e você já conheceu o amor maior, você já conheceu o maior privilégio, você já tem comunhão com Deus eterno, você não tem como mais viver na prática do pecado, você vai ser humilhado, vai ser quebrantado, vai ser envergonhado e vai ser resgatado, mas não vive na prática do pecado, aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Então, o apóstolo acabou de nos apresentar, meus queridos amigos e irmãos, no DNA da vida cristã, quais são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram justificados, porque o seu Senhor é justo. Agora eles são justificados pela graça mediante a fé. E eles vão viver uma vida de justiça, de obediência. E quando nós observarmos a fidelidade deles, nós poderemos identificar verdadeiramente que eles foram transformados e justificados pelo Senhor. Mas a posição deles não só mudou no tribunal de Deus. Eles, de fato, tiveram um novo nascimento. E agora eles têm a nova natureza de Deus habitando neles. Então, não é só uma questão judicial. Eles foram adotados por Deus no momento da sua regeneração. E agora, então, eles nasceram de novo e têm uma divina semente e, por isso, não podem viver na prática do pecado, porque são nascidos de Deus e, quando pecam, se entristecem e não vivem escravos do pecado, porque o próprio Deus habita dentro deles. O Espírito do Senhor habita em seus corações. Eles têm uma natureza espiritual. Eu quero lhe perguntar, ao ouvir essa argumentação, você é nascido de Deus? Quando alguém olha para a sua vida, reconhece em você a prática da justiça? Você é obediente à palavra do Senhor? Você tem um compromisso de viver uma vida de fidelidade? E ao observarem a tua fidelidade, então reconhecem que você verdadeiramente foi justificado pela fé e quer crescer em comunhão com aquele que é justo, é perfeito, em quem não há sombra nem variação de mudança. As pessoas que olham para a sua vida podem observar que você, de fato, nasceu de Deus, que você não vive mais na prática do pecado, porque Deus colocou uma semente de nova vida no seu coração. E agora, então, para a glória e para a honra do nome do Senhor, você não vive pecando. E quando peca, se entristece. Ou se peca por um período de tempo, fica triste e vai ser quebrantado e vai ser reconciliado com o Senhor, porque você não pode mais viver na prática do pecado. Você é filho de Deus. Ora, amado irmão, um texto que reforça claramente tudo isso que eu estou ensinando a você nessa noite. É o texto de Gálatas 5, 22 a 24, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e agora começam a viver no Espírito. É claro, irmãos, que nós não somos plenamente perfeitos em todas essas características do fruto do Espírito.
Mas nós temos que ir crescendo espiritualmente. E as pessoas têm que perceber na nossa vida o amor de Jesus, o amor por Deus, o amor pelos irmãos. Tem que perceber na nossa vida a alegria dos céus. Nós não temos que ser pessoas de contendas, pessoas de conflitos. Nós temos que ser pessoas dominadas pela paz de Deus. Ah, amor, alegria, paz, longanimidade, um ânimo longo. É aquilo que vai depois que o fôlego já foi embora, você ainda continua tendo paciência, controlado por Deus, benignidade, uma atitude boa em relação ao próximo, bondade, uma atitude boa desde o íntimo, uma vida piedosa, uma vida santa, fidelidade que envolve fé e obediência à palavra de Deus. Ah, querido amigo e irmão, mansidão, domínio próprio, querido amigo e irmão, ser controlado pelo Espírito Santo, meu querido amigo e irmão, tudo isso evidencia que o Senhor transformou a nossa vida. Eu queria lhe perguntar, as pessoas podem dizer de fato que você anda com Jesus? As pessoas podem dizer pelo seu testemunho que você nasceu de Deus, que você é filho de Deus? O que as pessoas dizem a seu respeito? Querido amigo e irmão, certa vez eu presenciei em uma repartição pública alguém dizer: aquela irmã é uma mulher de Deus, porque ela tem uma vida de sério testemunho. Mas outra vez eu presenciei alguns jovens não crentes dizendo: aquela moça só tem nome de crente, porque ela já saiu com todos os homens aqui da rua. Querido amigo e irmão, o nosso testemunho revela quem nós somos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você nasceu de Deus e anda tropeçando muito em alguns pecados, ou está praticando pecado como se ainda fosse casado com pecado, se arrependa do seu pecado nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Peça perdão ao Senhor. O Senhor já te deu poder para vencer o pecado. Ele já disse a você lá em Romanos que você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Você não é mais escravo do pecado. Basta que você confesse, se arrependa e se levante e tome uma nova atitude e mude de vida pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Ore a Deus, coloque a sua vida diante do Senhor e que as pessoas possam olhar para você e reconhecer que você verdadeiramente nasceu de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O DNA da vida cristã revela, em primeiro lugar, quais são os filhos de Deus. Mas, em segundo lugar, ao observar o DNA da vida cristã, em primeiro lugar, ele revela os filhos de Deus. Em segundo lugar, o texto nos diz que ele revela os filhos do diabo. O DNA da vida cristã revela os filhos do diabo. Versículo 8, na primeira parte, diz assim, meus irmãos e irmãs: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nós vamos fazer como fizemos lá no primeiro versículo, no primeiro ponto, de trás para frente. O texto fala do diabo. O diabo foi o primeiro pecador, amado irmão, antes mesmo que houvesse mundo. Na eternidade, Satanás se tornou um usurpador e um ladrão, quando desejou sentar-se no trono de Deus. Quando desejou ser o próprio Deus, ele se tornou usurpador, ladrão, porque quis roubar a autoridade do Senhor. Depois disso, amado irmão, ele se torna também o primeiro assassino. Ele leva uma terça parte das estrelas do céu, diz o livro de Apocalipse. O terço dos anjos seguiram a Satanás em sua rebelião, loucamente atuaram, porque não eram anjos escolhidos, eram preteridos pelo Senhor. Então, eles formam toda a horda satânica do inferno. Mas Satanás é o primeiro assassino, porque ele seduziu Adão e Eva e os enganou para que eles pecassem. E por causa da tentação dele, o homem morreu espiritualmente e morre fisicamente por causa de ter quebrado o pacto com Deus. Mas, além disso, o Senhor Jesus diz no Evangelho de João que Satanás é mentiroso. Ele vive mentindo desde o princípio. E todo aquele que vive na prática da mentira é seu filho. Então, querido amigo e irmão, Satanás é considerado, diante de Deus, o maior criminoso que já existiu. E todo crime, todo pecado, toda revolta vem dele. Então, ao entender quem é o diabo e que ele não tem perdão, as Escrituras nos ensinam isso, por causa do seu pecado,
Ele era um querubim da guarda, ele contemplou a glória de Deus de um jeito que eu e você nunca contemplamos, mas ele pecou contra o Senhor. A Bíblia nos diz, meu querido amigo e irmão, aqui no texto, que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se alguém está na igreja, se diz cristão, vai para o culto, ouve sermão, canta louvores, agradece a Deus e participa, ouve a mensagem, chora, mas sai da igreja e vive uma vida de desobediência, uma vida de pecado, uma vida de afronta à palavra de Deus, não é o reverendo Roster que está dizendo, são as escrituras. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se alguém vive deliberadamente na prática do pecado, e mesmo ouvindo a palavra, mesmo frequentando a igreja, não se arrepende, não muda de vida e quer viver de qualquer jeito, dizendo, não, eu já fui salvo, posso fazer o que quiser. João diz que aquele que vive na prática do pecado, não que tropeça, aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, é filho do diabo, mesmo que frequente a igreja. E aí João vai falar com muito mais força no versículo 10, meus irmãos e irmãs. Ele diz assim no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Veja bem que João não está falando de um tropeço ou outro. Ele está falando de prática. Ele está dizendo que todo aquele que vive deliberadamente, usando uma palavra mais popular do português, descaradamente no pecado, todo aquele que não pratica justiça, ou seja, não vive uma vida de obediência, não procede de Deus. Querido amigo e irmão, é aquilo que os antigos falavam, que quando não há culto na vida, não há vida no culto. Há pessoas que podem frequentar cultos, escolas dominicais, ir a reuniões de grupos familiares, mas se a vida delas não adora a Deus, não glorifica a Deus, o culto delas é falso, e o Senhor não aceita esse culto. É isso que o texto está dizendo, meu querido irmão. Nem aquele que não ama o seu irmão, aquele que não demonstra amor na prática pelo seu irmão, aquele que não abençoa o seu irmão, que não o edifica, que não compartilha a palavra com ele, que não fala a verdade que ele precisa escutar em amor, para ficar político, para ficar bem na fita, meu querido amigo e irmão. Ele não ama o seu irmão, ele ama a si mesmo. Quer ficar bem com todo mundo, não fala a verdade. O texto da palavra de Deus diz, irmão, que se nós atuamos dessa maneira, nós não somos nascidos de Deus. Eu quero perguntar para você, você está na prática do pecado? Você vive deliberadamente, descaradamente numa vida de pecado? Você é alguém que não demonstra amor com seu irmão, ajudando em suas necessidades, ou até confrontando com amor quando ele precisa ser confrontado? Nós precisamos olhar para a nossa vida, meus irmãos e irmãs. E, de fato, entender que se nós estamos vivendo uma prática de pecado, nós temos que nos questionar, dizendo, será que eu sou filho de Deus? Será que eu verdadeiramente sou convertido? Você precisa fazer essa pergunta, porque se você ainda não é convertido, você precisa se converter. Você precisa receber a Cristo. Ninguém vai para o céu sem receber o Evangelho em seu coração. Ninguém entrará no céu de Deus se não é verdadeiramente justificado pelo Senhor. Ninguém entrará no céu de Deus se não for transformado por Jesus. Ninguém entrará no céu de Deus se não tem a vida mudada pelo Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você olhou para a sua vida e viu que você vive com disfarçatez uma vida de pecado, se arrependa em nome de Jesus. Conserte-se com Deus. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Peça a Ele o perdão de pecados. Creia nele, Ele vai te dar a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Mateus, amados irmãos do seu Evangelho, no Sermão do Monte, nos conta que Jesus disse o seguinte, lá no capítulo 7 já. Ele diz que toda árvore boa produz bom fruto. Toda árvore má produz mau fruto. A árvore boa não pode produzir fruto mau. Nem a árvore má pode produzir fruto bom. A árvore que produz fruto mau vai ser cortada e lançada fora. E ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele diz que nós conhecemos quem é quem pelos frutos, pelo testemunho,
pela vida de obediência. E aí, então, ele disse que naquele último dia, muitos lhe dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, em teu nome nós não expelimos muitos demônios. Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres. E ele disse que dirá o seguinte: apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais iniquidade. Meu querido amigo, você tem vivido uma vida de hipocrisia. Você diz que é cristão, mas trai deliberadamente a sua esposa como se nada estivesse acontecendo. Você diz que é cristão, mas é corrupto, vive mentindo nos seus negócios, fazendo coisas erradas, trapaças por aí. Você acha que Deus se agrada desse tipo de atitude? Você diz que é cristão, mas considera o seu irmão com ira no coração, tem ódio e quer se vingar dele o tempo todo. Meu querido amigo e irmão, que o Espírito Santo produza arrependimento no seu coração. E que você tenha a bênção de nascer de novo. Que você se arrependa dos seus pecados, que você crê em Jesus, que você venha nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Que Ele transforme a tua vida em nome de Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto da palavra, ainda nessa noite, nós estamos aprendendo sobre o DNA da vida cristã. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que o DNA da vida cristã nos revela os filhos de Deus. O DNA da vida cristã nos revela os filhos do diabo. Mas, em último lugar, o texto da palavra nos diz nesta noite, irmãos, que o DNA da vida cristã nos revela a missão de Jesus. O DNA da vida cristã nos revela a missão de Jesus. E o versículo 8, na sua segunda parte, diz assim, meu querido irmão, minha querida irmã: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João diz que Cristo veio gloriosamente do céu para destruir as obras do diabo. Quando Cristo, amado irmão, dá a sua vida na cruz do Calvário, ele matou a morte com a sua morte na cruz. É por isso que John Owen escreveu aquele livro maravilhoso, A Morte da Morte da Morte de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele triunfou dos principados e das potestades na cruz. Ele cravou todo o escrito de dívida que era contra nós. E quando ele dá sua vida na cruz do Calvário, todo o inferno está derrotado. Está proclamada a derrota do inferno, está declarada. E o inferno está contando os seus dias para que naquele lugar estejam os falsos anjos, o Satanás ardendo com todos aqueles que rejeitaram o nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus, meu querido irmão, não desfaz a obra do diabo somente na cruz, porque o pecado entrou no mundo por causa da tentação do diabo. O texto está dizendo que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus quer desfazer a obra do diabo na tua vida. O Senhor Jesus não quer que você viva na prática do pecado. O Senhor não quer que você tenha conluio algum com o inferno. E ele está comprometido a destruir qualquer obra do diabo na sua vida, se você é cristão. Qualquer motivação pecaminosa, qualquer falta de confiança no Evangelho, qualquer falta de compromisso com Jesus, qualquer amor maior ao mundo do que a Deus. O Senhor Jesus está comprometido, ele comprou você na cruz, ele não vai tolerar o pecado na sua vida. E ele se manifestou para destruir a obra do diabo na sua vida. E talvez você não entenda, cristão, porque você anda passando por tantas lutas neste mundo. Mas é porque o Senhor Jesus quer destruir toda a obra do diabo em você. Ele quer que você entenda que não pode viver em conluio com o inferno. Ele quer que você entenda, meu amigo e irmão, que não dá para ser filho de Deus e amigo do diabo. Ah, meu querido amigo irmão Martinho Lutero tinha uma frase, eu cito isso num dos livros que escrevi, O Maravilhoso Evangelho de Cristo. Lutero dizia que você não pode andar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é um cavalo do diabo. Quem é você? Se você é filho de Deus, você é amado, você é perdoado, você é justificado, você é adotado, você é habitado pelo Espírito Santo, e o Senhor vai com você, te confronta e te faz crescer espiritualmente. Mas se você não crê em Jesus, Satanás cavalga nas suas costas, te enganando, achando você que não está andando com ele.
Quem é você? Você é amigo de Deus ou é um cavalo do diabo? Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, porque Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz para destruir Satanás. Ele vai ser jogado no inferno eternamente. Os seus anjos serão jogados lá. E lá serão punidos todos aqueles que rejeitaram o Senhor. Mas o Senhor não só vai desfazer a obra do diabo na criação, quando ele restaurar gloriosamente todas as coisas. Na minha e na sua vida, cristão, o Senhor quer desfazer a obra do diabo. E desfazer a obra do diabo é livrar você de qualquer conluio com o pecado e ajudar você a crescer espiritualmente para a glória e para a honra do nome de Jesus. Se você está percebendo que o Senhor Jesus quer desfazer qualquer obra do diabo na sua vida, quer destruir qualquer tentação que Satanás está levantando contra você para te destruir, em nome do Senhor Jesus, se arrependa hoje e diga: Senhor Jesus, destrói tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer contra a minha vida, em nome de Jesus. Ele já destruiu na cruz. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Que Deus te dê vitória contra o pecado. Que Deus te dê vitória contra o mundo. Que Deus te dê vitória contra você mesmo, contra o velho homem maldito que habita dentro do teu peito e do meu. Que Deus te dê vitória contra Satanás em nome de Jesus. Amém. O DNA da vida cristã revela os filhos de Deus. Eles têm um Senhor justo, foram justificados e agora obedecem à justiça, a palavra, e são reconhecidos como justos. Revela o DNA dos filhos do diabo. Os filhos do diabo vivem na prática do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Eles não procedem de Deus porque vivem na prática do pecado. Querido irmão, último lugar, o texto diz que o DNA da vida cristã nos revela a missão de Jesus. Ele morreu na cruz para destruir a obra de Satanás na vida do seu povo, na vida da criação, na tua vida como indivíduo. Que o Senhor destrua a obra do diabo na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua família, na igreja de Jesus. Que Cristo seja glorificado em nossa vida sobre todas as coisas. Que nossa vida resplandeça a glória do Filho de Deus. Que quem olhar para nós veja Cristo em nós e tenha a esperança, de fato, de ser transformado, porque vê o que Cristo Jesus tem feito em nossa vida. Meu querido amigo e irmão, o texto da palavra nessa noite nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento, a uma sincera transformação. Aí onde você está, em nome de Cristo Jesus, feche os seus olhos. Se você está praticando pecado, nesse momento, diga: Senhor, me perdoa. Eu não deveria viver assim. Eu confesso que tenho praticado tal e tal pecado e me arrependo. E creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você é filho de Deus, o Senhor vai te perdoar, vai te purificar e vai te dar vitória. Se você achava que era filho de Deus e descobriu que não é, diga: Senhor, me perdoe, ser propício a mim, pecador. Eu creio que morreste em meu lugar. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E se você invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz que você vai ser salvo. E preste atenção. Jesus está comprometido em desfazer a obra do diabo. É por isso que eu estou pregando para você. É por isso que a Unida prega o Evangelho. E é por isso que nós queremos espalhar o Evangelho pelo mundo inteiro, para que o diabo não tenha poder sobre a vida de homens e mulheres, para que sejam libertos pelo sangue de Jesus. Que Deus te dê vitória. Que nós percebamos em tua vida o DNA da vida cristã. Que você viva para a glória de Deus, hoje, amanhã e para sempre. Amém.